Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Os homens erroneamente confundem ser obedientes e resignados com não possuírem vontade nem sentimentos. A obediência é o uso da razão e a resignação é o uso do coração. Essas duas qualidades, obediência e resignação, são forças muito grandes, pois os homens revoltam-se quando precisam ser pacientes e resignados. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes que foram desprezadas pelos materialistas da antiguidade. Ele veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer brilharem no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela soma das virtudes que a devem salvar ou pela soma dos vícios que irão fazer com que ela se perca. A virtude da geração de vocês é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Eu disse atividade intelectual, mas deveria ter dito apenas atividade, porque a atividade é a soma dos esforços de todos os homens comuns para atingir um objetivo apenas razoável, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Já a atividade intelectual é exercida pelo homem que é gênio e que, por possuir uma inteligência bem acima da média, se projeta e descobre sozinho os horizontes que a multidão somente verá muito tempo depois dele. Submetam-se ao incentivo que viemos trazer ao espírito de vocês. Submetam-se à grande lei do progresso, que é a palavra de ordem dessa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha as portas para o entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, vamos agir contra sua vontade rebelde e, através do sofrimento, iremos controlá-lo e fazer com que ele nos obedeça. Assim, toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Olá, amigos do grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o nosso assunto é sobre a obediência e a resignação. Lázaro, que foi o espírito na qual nos passou essa mensagem do Evangelho, ele fala que nós devemos ser obedientes às leis divinas, que são os ensinamentos do Evangelho, né? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós, né? E por aí vai. Ser resignado significa a pessoa que tem coragem e que tem a capacidade de suportar os sofrimentos, as dores, as decepções, ou seja, de superar as provas ao qual ela está sujeita. Então, ele nos recomenda a obediência e a resignação, mas ele nos fala, o covarde ele não é resignado, porque ao primeiro sinal de dificuldade ele já se desespera logo. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por quê? O orgulhoso, ele é rebelde, ele não aceita as regras, ele quer agir da maneira dele, da forma dele. O egoísta, como só se preocupa consigo mesmo e com as suas coisas, ele acha que os outros têm que servi-lo, que os outros é que devem fazer as coisas baseadas na vontade dele. Ser cristão não é ser rebelde, não é ser egoísta, não é ser orgulhoso. Ser cristão é ser obediente e resignado. E foi isso que Lázaro nos falou. Então, mais uma vez, eu queria agradecer pela atenção de vocês, pelo carinho que eu tenho recebido sempre através das mensagens, dos comentários. Queria pedir também para que você pudesse compartilhar esse vídeo com mais pessoas, de preferência em outros grupos espíritas, para que assim bem mais pessoas possam ser alcançadas. E também para que você pudesse se inscrever no canal no YouTube e participar também do grupo se você estiver vendo pela primeira vez o estudo do Evangelho, tá certo? E pedir para que Deus os abençoe a cada dia mais, os ilumine, os fortaleça na prática do bem. Um grande abraço, até segunda-feira que vem às 8 horas, quando nós teremos mais um estudo do Evangelho.